O clima entre Pedro e Felipe Luiz não tem sido dos melhores, e o jogador pode até deixar o clube. Pedro não tem conseguido o protagonismo de temporadas anteriores desde que voltou de lesão, e Felipe chegou até a ser criticado por isso. Mas as coisas esquentaram depois da eliminação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, em que Pedro sequer entrou em campo. Desde então, o cenário ficou crítico pro atacante. O jornalista Mauro César Pereira divulgou que existia internamente no rubro-negro a possibilidade do camisa 9 ser negociado. Dirigentes do clube negaram a notícia, dizendo que não tinham nenhuma intenção em negociá-lo. Mas Mauro, para se defender, postou os prints de uma conversa com um dos cartolas, em que afirmava que existia sim a chance de vendê-lo, por algo em torno dos 15 milhões de euros. Decisivo e protagonista pelo Mengo nos últimos anos, Pedro se tornou reserva sob o comando de Felipe Luiz, depois da lesão de LCA no ano passado, quando Tite ainda era técnico. Desde que retornou aos gramados em abril deste ano, não se firmou como titular com o novo treinador. Ficou no banco em algum dos principais jogos de Libertadores e Brasileirão, e na Copa do Mundo de Clubes foi titular apenas contra os times considerados mais fracos, o Los Angeles e o Esperance. Além da pouca minutagem e da decisão do clube de aceitar negociá-lo, uma entrevista de José Boto gerou incômodo. Nela, o diretor diz que se pudesse contratar algum jogador da Juventus, seria Vlahovic, considerando que o clube precisa agora. Ou seja, descartando a presença de Pedro como o 9 insubstituível que era. Após a eliminação para o Bayern de Munique, a postura do centroavante foi considerada inapropriada, já que ele não teria demonstrado se importar muito com o resultado. E na última semana, o que Felipe Luiz e o Flamengo alegam é que Pedro fez corpo mole nos treinos, estava com a perna pesada. Por isso, ficou fora da partida contra o São Paulo. Mesmo apto fisicamente, sequer foi relacionado. Depois do jogo, o técnico se pronunciou sobre o ocorrido, dizendo que tentou proteger o jogador, mas que houve uma cobrança tanto do elenco quanto da diretoria para que ele falasse sobre isso publicamente. Na coletiva, Felipe disse que o jogador teve um desempenho lamentável e ridículo durante a semana. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro. Pedro ainda assim esteve no Maracanã para acompanhar a partida. Mas esse desentendimento com Felipe Luiz não é o primeiro do atleta na sua carreira no rubro-negro. Em 2021, o centroavante perdeu a paciência ao ser substituído por Rogério Ceni. Chutou um copo d'água, socou o banco de reservas e jogou a caneleira longe. Fico triste. Acho desrespeitoso, não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar, com o clube, enfim. Pedro, eu acho que também, e não é muito da característica do Pedro, o Pedro é um bom menino, sabe? Ele é muito bom garoto. Eu acho que esse negócio de seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele, eu prefiro levar por esse lado. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol de hoje. Na gestão de Dorival Júnior, em 2022, Pedro e Gabigol finalmente conseguiram jogar juntos. Ainda assim, foi necessário que ele passasse por um puxão de orelha para dar a volta por cima e se tornar rei da América. Eu chamei o Pedro e conversei com ele. Eu falava que um jogador do nível dele não podia estar no momento em que ele estava, vivendo o que ele vinha vivendo. E muito em razão também do desleixo que ele estava tendo, porque ele se entregou de tal maneira que ele não participava. Eu falei para ele que ele se preocupasse e se preparasse um pouco mais, se ele quisesse jogar. Porque eu confiava nele e sabia que ele poderia nos entregar muito mais do que ele vinha entregando. E em 2023 ainda teve a questão com a comissão técnica de Jorge Sampaoli. Após não ser utilizado em um jogo contra o Atlético Mineiro e supostamente ter se recusado a aquecer, o preparador físico Pablo Fernandes deu um soco em Pedro em meio a uma discussão no vestiário. Além dos treinadores, Davi Luiz também já tinha comentado sobre um conselho que tinha dado ao então colega, para se dedicar um pouco mais. Agora, Pedro decidiu se explicar para os seus companheiros de equipe, na ausência de Felipe Luiz,
Luiz. Apesar de esclarecer suas motivações, citando os prints e a possibilidade de venda, o sentimento de ser desrespeitado, os adjetivos usados por Felipe Luiz na coletiva, ele não pediu desculpas, mas alegou que concordava com sua ausência no jogo contra o São Paulo. Ao que tudo indica, o staff do jogador já procura propostas de outros clubes, e ele deve sair em breve do Flamengo. O que você acha dessa história? Comenta e segue 365 Scores para ficar por dentro de tudo que rola no futebol.